o plano. Então você fica preso. Como é que você vai num médico e 2, 3 meses depois ele não atende mais? Aí fica meio difícil essa situação aí do pessoal procurar um médico e quando vai retornar, às vezes até no retorno ele já não trabalha mais. Aí você fica de mãos atadas, né? E isso prejudica a continuidade do tratamento, né? Justamente, prejudica a continuidade do tratamento, como não dá sequência. Aí você tem que procurar outro médico em outro lugar, aí já muda o sistema, cada um tem um sistema, e aí E contar a história tudo de novo, né? contar tudo de novo, às vezes refazer certos exames e tudo, porque um médico acompanhou e o outro não acompanha. Então, tem esse probleminha, é o único que eu vejo por enquanto, né? Agora, Wagner, você percebe, você acha que existe alguma diferença quando você vai numa consulta pagando particular e quando você vai numa consulta pelo plano de saúde? Olha, isso aí eu já vi alguns casos que um atendimento pode ter até ser diferenciado um do outro, mas geralmente é tudo igual, mas quando paga na hora já é diferente mesmo, né? Você estava falando antes aqui da nossa entrevista que você já viu gente, uma enfermeira indicando assim dentro de um hospital assim, separando quem era. Separando os formulários, ó, esse aqui é particular, esse aqui é convênio, aí vou para um lado, o outro foi para o outro. Agora, na consulta em si, você não percebe diferença, nem em termos do tempo da consulta, a atenção do médico, você acha que é igual tanto para quem paga particular quanto para quem vai pelo plano? A consulta é igual para todos, só tem essa diferença antes de chegar lá no consultório, aí que diferencia um pouco. Então tá bom, Wagner, muito obrigado. Paulo, essa pergunta acho que é para o pessoal dos representantes dos médicos, né? É claro. A gente está criticando aqui os planos de saúde, mas aí apareceu uma crítica também aos médicos, né, doutor Carlos? Quer dizer, no caso específico, o entrevistado disse, uai, ele saiu do plano e agora eu faço o quê? Eu estava me tratando com ele e o que é que eu faço? Ele não está mais no plano. Não é uma responsabilidade, e aí sim, uma questão ética até, desse médico, no sentido de, pelo menos, garantir um pouco do atendimento até fazer a transição desse paciente para um outro profissional que seja credenciado pelo plano? Na grande maioria dos colegas, eles tentam fazer isso e a gente percebe que os colegas atendem com uma tentativa de qualidade, de humanidade e de ética, tanto da forma particular como da forma do convênio. Só que cai naquele outro problema, o Paulo. Se a gente pegar todos os fatores que o plano de convênio força o médico a trabalhar numa linha de produtividade, faz o credenciamento e o descredenciamento a seu bel prazer na grande maioria das vezes, e o médico, ele é vencido pelo cansaço, do atraso, do valor vil, das condições de trabalho que esse plano põe para ele, muitas das vezes acontece o que o amigo aí entrevistado na entrevista aí contou. Ele chega lá, já não está mais aquele doutor atendendo o plano dele, e se ele foi atendido num local em que o prontuário está guardado, o colega que dá continuidade vai ler a história, vai tentar seguir o protocolo, se o outro colega, se ele concordar com o tratamento, com o segmento do tratamento, ele pode ter essa sequência, senão vai ter que começar tudo de novo. Isso não é incomum, isso é muito comum acontecer realmente o que ele fala. Agora, eu quero acreditar que a grande maioria dos meus colegas tentam atender com ética e com responsabilidade, seja plano de saúde ou seja particular. Agora, na prática, a gente vê que você tendo uma consulta melhor remunerada, você trabalhando em melhores condições, você tendo mais tempo para atender seu paciente, consequentemente, você vai ter uma consulta melhor, não tenha dúvida. Bom, eu tenho aqui algumas perguntas. Eu queria só juntar duas aqui, porque as duas têm a ver com o GEAP. O Geraldo Aguiar, desculpe, o Geraldo Aguiar Ribeiro, de Campos, Rio de Janeiro, diz, tem um plano de saúde da GEAP e aqui na minha cidade, Campos, Rio de Janeiro, não tem nenhum médico credenciado com esse plano para fazer uma colonoscopia, embora vários hospitais tenham como fazer esse procedimento. O que devo fazer? Se já acionei até mesmo o PROCON e nada é resolvido. Quais são os meus direitos? O Raimundo Arque Franklin Costa da Silva, de Hortolândia, de São Paulo. Não, desculpe, eu vou fazer a pergunta do Edson, porque tem a ver também com o GEAP. Ele é de Mairiporã,
em São Paulo. Ele diz: eu pago o GEAP desde 1954. 1954. E este plano é um absurdo. Todas as vezes que preciso usar os médicos de hospitais credenciados, não consigo, porque eles não estão atendendo mais, alegando que não tem repasse regular da verba, sendo que eu pago mensalmente. Para onde vai o dinheiro que eu pago a este plano? Eu acho que é uma pergunta mais para o advogado Dr. Vitor. A GEAP mostra muito, de certa forma, a ineficiência do sistema de controle. A ideia de uma agência reguladora era o quê? Era exatamente poder fazer o diagnóstico antes que o problema acontecesse. A GEAP passou por problemas gravíssimos, né, do ponto de vista financeiro, de fluxo de caixa, que praticamente inviabilizaram essa operação. Né? Acho que agora eles estão conseguindo, tentando tomar algumas providências. Agora, sim, aí nesses casos é aquilo que o colega da Associação de Usuários falou, é o recurso à justiça. Infelizmente, o que tem sobrado ao cidadão é isso, até porque ir ao PROCON não leva necessariamente à resolução do problema. O PROCON vai chamar a empresa, vai tentar negociar um acordo e, se houver acordo, pode ser que resolva o problema do consumidor, mas se não houver acordo, o máximo que o PROCON pode fazer é o quê? É multar a empresa. Ele não pode condenar a empresa a prestar o serviço. Então, a alternativa que resta ao cidadão nesses casos é objetivamente a justiça. Não há muito né, o que se fazer. O que a gente tem visto e tem acompanhado aqui a respeito dessa questão do credenciamento e descredenciamento dos médicos é que cada vez os planos de saúde eles têm servido fundamentalmente em emergências de hospitais e realização de exames. Se você quer uma consulta especializada, um tratamento, cada vez está mais difícil se obter isso via plano. Percebeu a questão da consulta, né? Então, é terrível. Eu só queria interromper só um pouquinho, porque a gente está na linha com a presidente da União Nacional das Instituições de Autogestão em Saúde, a Unidas, a Denise Eloy. Denise Eloy, me ouve? Escuto. Está um pouco baixo, mas dá para ouvir sim. Pois não. Você gostaria de fazer algum comentário a respeito do que já foi dito aqui, a respeito da atuação dos planos, as críticas, etc.? Primeiramente, infelizmente eu não tive a oportunidade, talvez, de escutar todo o contexto, né? Eu vi um pouco agora da última fala do colega advogado. E, bom, primeiro esclarecer, a Unidas é uma entidade que representa essas operadoras de autogestão, operadoras sem finalidade lucrativa, que são mantidas, no caso, algumas por servidores públicos e pelos trabalhadores. Então, é um tipo de operação de saúde diferente de um plano de mercado que tem acionistas que visam lucro. No nosso caso, e aí ele destacava um caso específico de um case de uma afiliada nossa, a GEAP, é importante a gente esclarecer, e aí não justificando ou querendo justificar um caso concreto, mas esclarecer o contexto dessa prestação de serviço que é feita através das operadoras de autogestão. Na verdade, elas são operadoras que são custeadas pelos servidores, né? E é como se fosse um regime de condomínio. Portanto, todo e qualquer acréscimo ou todo e qualquer impacto maior nos custos, naturalmente refletem para que os beneficiários, que no caso das autogestões a gente considera beneficiários do sistema, né? Nós não percebemos enquanto consumidores, porque nós não temos essa relação de consumo, né? Nós participamos de associações, de caixas de assistências, de fundações e fazemos praticamente um rateio dessas despesas com esse coletivo, único e exclusivamente para fazer a promoção da saúde, a prevenção de riscos e oferecer assistência. Então, tem uma diferença importante de um plano de mercado e a forma como o beneficiário do sistema se coloca em relação a um plano de mercado, né? Denise. Com relação à questão de médicos, primeiro é importante definir que a gente tem uma estrutura de oferta de serviço no Brasil, tanto no sistema público como no sistema privado,
que não depende muitas vezes da operadora esse tipo de oferta, né? Carência de oferta de leitos, essas questões infelizmente a gente tem, especialmente quando você vai para aquelas regiões mais carentes, mais distantes, né? E aí é importante destacar que mesmo nessas regiões a assistência ela é prestada, as autogestões elas estão presentes, onde tem um servidor público, um carteiro, um bancário, porque como não visa lucro, essa assistência ela não a gente não elege regiões do país para oferecer. A gente oferece aonde esses trabalhadores e esses servidores estão. Então, Denise, pois não. Não, a gente só gostaria de agradecer a sua participação. É que como a gente tem uma série de perguntas dos telespectadores, das pessoas que estão participando do Participação Popular, a gente queria agradecer muito a sua participação e a gente aproveita para pegar esses minutos finais do programa para a gente encaminhar logo essas questões, essas perguntas que chegaram aqui. Eu vou ler em bloco, porque não vai dar tempo da gente ler todas, porque a gente ainda quer voltar lá ao Flávio também, bater um papo rápido com o Flávio e dar mais pelo menos uma rodada com os nossos convidados. A Iracema Caetano da Silva, de Colorado, no Paraná, mandou a seguinte pergunta. Pago o Sistema Assistencial de Saúde do Estado do Paraná, meu esposo precisa fazer uma cirurgia de catarata, fui informada que a cirurgia e as lentes de contato são pagas. Por que o sistema de saúde não cobre esse tipo de cirurgia? Aí vem agora sim o Raimundo Arque Franklin Costa da Silva, de Hortolândia, São Paulo. Me encontro acidentado e em tratamento. Infelizmente, o plano de saúde Toppermaster, a Cimédica Campinas, faliu. Como faço com relação à cobrança de boletos que ainda continuam chegando? E em relação à transição para outro plano, como devo proceder? Daqui a pouco, Vitor, queria uma palavrinha sua a esse respeito. O Ney Braga, do Rio de Janeiro, do Rio de Janeiro capital, mandou a seguinte questão. Com 60 anos de idade, eu pagava R$ 980 de plano de saúde. Após completar 61 anos, esse valor foi para 1.577. Esse reajuste é devido? No caso aqui, eu acho que ele quer dizer é justo. Os senhores sabem de tudo. O Daniel Leme, de São Paulo, capital, pergunta: os senhores sabem de tudo que se faz necessário para obtermos os melhores resultados possíveis em relação às mudanças para o bom funcionamento dos planos de saúde. O que ele gostaria de saber, o Daniel, é qual a solução. O que vai mudar depois de um programa como esse nosso? Que melhorias serão aplicadas? E, por último, eu tenho aqui a pergunta da Patrícia Rosa Ferreira, que é aqui de Brasília, Distrito Federal, dizendo o seguinte: a Golden Cross vendeu as carteiras para a Unimed e ela diz: como consumidora, quais os meus direitos? Visto que a Unimed não tem a mesma cobertura dos médicos e hospitais que eu tinha na Golden Cross. Essa bateria de questões eu queria submeter, mas particularmente ao Vitor, tem muito a ver com a questão dos direitos. Só para você responder, Paulo, eu queria diga, cara. Só compartilhar com o amigo aí que tem o plano da GEAP. Sim. E também emendar no que a colega de São Paulo da Unidas falou. Eu tenho uma mãe de 85 anos que mora no interior de São Paulo e que tem GEAP. E proporcionalmente para a idade dela, ela é até muito saudável, entendeu? Mas necessita das suas consultas, das suas revisões e da necessidade de médico. E a demora para se conseguir uma consulta lá no interior de São Paulo, numa cidade boa, São Carlos é uma cidade bem evoluída, a dificuldade é imensa. Eu tenho quebrado essa barreira até por influência de ser médico, ter colegas médicos lá e tudo mais. E isso é muito ruim. Então, realmente, a GEAP é um plano em que tem um faturamento muito grande em contra-cheque dos funcionários, tem coparticipação de despesas e os usuários estão extremamente abandonados por essa instituição. E falo por mim como médico. Eu opero com um colega por uma questão de companheirismo cirúrgico e pena que eu não trouxe aqui, mas posso te mandar. As últimas cirurgias que eu recebi esse mês, agora, de setembro, são referentes a novembro de 2013. Naquela bateria aqui de questões que eu coloquei, eu tenho aqui ainda outras perguntas, eu acho mais ou menos do mesmo pique. Vamos tentar. Você quer que eu leia logo todas elas para a gente já encaminhar? Porque a gente ainda quer voltar ao Flávio, talvez ainda dê para voltar à rua.
O Carlos Leal, de São Paulo, capital, diz: paga um plano de saúde há 23 anos, mas o mesmo diz que não tem o direito a efetuar uma cirurgia de retirada de catarata e colocar uma prótese, uma lente. Certo. Gostaria de saber